Pense na data em que você nasceu, o dia, o mês, o momento exato em que você deu seu primeiro suspiro. Agora, reflita, seria possível que tudo isso já estivesse cuidadosamente planejado muito antes de você existir? E se eu lhe dissesse que sua data de nascimento carrega consigo uma mensagem oculta, um propósito traçado por Deus, que escolheu esse momento específico para te trazer à vida? Na vastidão do universo, em meio ao caos aparente, Deus vê tudo com clareza. Ele conhece cada detalhe, cada vida, cada história. Ele sabia de você antes mesmo de ser concebido. Como está escrito nas Escrituras, antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Isso significa que sua existência não é fruto do acaso. Sua vida, seu caminho, já estava delineado nos planos divinos muito antes de você chegar aqui. Pense na grandiosidade dessa verdade. Deus, o Criador de tudo, olhou para o futuro, viu o exato momento em que você deveria nascer e, com amor e propósito, designou aquele instante para você. Como um maestro divino, ele regiu os eventos da sua vida antes que você sequer soubesse quem era. E esse momento, o dia do seu nascimento, é apenas o início de uma jornada que ele cuidadosamente planejou para você. O que muitos não percebem é que o mês e o dia em que nascemos não são apenas números no calendário. Eles carregam em si o propósito e a missão que Deus designou para cada um de nós. Assim como existem ciclos na natureza, as estações, os movimentos da lua, as colheitas, há ciclos espirituais, e sua data de nascimento se encaixa perfeitamente neles. Seu nascimento marca o início de uma missão, uma vocação divina. Então, quando você olha para a sua data de nascimento, o que vê? Um simples dado biográfico? Ou o reflexo de algo maior, algo que transcende o tempo e o espaço? A verdade é que sua vida começou com um propósito, e Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu o momento certo para você vir ao mundo, sabendo exatamente o que você teria que viver e realizar. Vamos explorar juntos o que o mês do seu nascimento revela sobre o plano especial que Deus tem para você, porque, acredite, não há coincidências quando se trata do tempo de Deus. Antes de continuar com nosso conteúdo, se você é apaixonado por histórias bíblicas que tocam o coração e trazem lições para a vida, então este canal é feito para você. Aqui, exploramos as narrativas mais poderosas das Escrituras, trazendo cada detalhe à luz, de forma clara e emocionante. Não fique de fora. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A cada novo conteúdo, você vai se aprofundar nas lições eternas da Bíblia e descobrir como elas podem transformar seu dia a dia. Faça parte dessa jornada incrível. Desde o início dos tempos, Deus já sabia quem você seria e o que você viria a fazer. Antes que seus pais pensassem em seu nome, antes que o primeiro batimento do seu coração fosse ouvido, ele já conhecia cada detalhe de sua existência. E foi nesse conhecimento profundo que ele escolheu o dia e o mês exato para o seu nascimento. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Este versículo de Jeremias não é apenas uma frase reconfortante, mas uma verdade espiritual poderosa. Ele nos lembra que nossa vida tem raízes mais profundas do que podemos imaginar. Deus, em sua infinita sabedoria, viu o que você precisaria enfrentar, as alegrias e as provações, os momentos de superação e os desafios. E ele escolheu o momento exato para você entrar no mundo, sabendo que aquele dia específico seria o ponto de partida para a sua missão. Mas, o que isso realmente significa? Significa que cada segundo de sua existência foi cuidadosamente planejado. Nada sobre você é acidental. Não há detalhes insignificantes. Da cor dos seus olhos ao lugar onde você nasceu, tudo faz parte de um plano maior. E a data do seu nascimento é como uma assinatura divina, um lembrete de que você é conhecido e amado por Deus antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Deus sabia que você precisaria de certas qualidades e experiências para cumprir seu propósito. E, assim como os profetas e personagens bíblicos, cada detalhe de sua vida foi orquestrado para que você pudesse realizar algo que só você pode realizar. Sua data de nascimento é o marco inicial dessa jornada, a linha de partida que conecta você a esse plano divino. Então, quando você reflete sobre o dia e o mês em que nasceu, lembre-se, esse não foi o início da sua história. Sua história começou muito antes, no coração de Deus. Cada mês do ano, com seus ciclos e energias, carrega um significado único dentro do plano divino. E se você nasceu em janeiro, saiba que esse mês, o primeiro do calendário, tem um simbolismo profundo. Janeiro é o mês dos inícios, das novas jornadas, do renascimento após um período de quietude. Aqueles que vêm ao mundo nesse mês são vistos como pioneiros, aqueles que, com coragem e determinação, estão destinados a abrir caminhos para os outros.
Os nascidos em janeiro trazem consigo a força do começo, a capacidade de liderar, de enxergar novas oportunidades onde antes havia apenas caos. Tal como a criação descrita em Gênesis, que transforma o vazio em um universo repleto de ordem e vida, as pessoas de janeiro têm o dom de trazer clareza e direção a situações incertas. Eles possuem uma energia única, de quem foi chamado a tomar a frente e liderar com propósito e visão. Assim como o frio de janeiro anuncia um novo ciclo, os nascidos nesse mês são aqueles que plantam as sementes de grandes transformações. Eles carregam uma missão especial de ser luz em meio à escuridão, guiando os outros com confiança e fé. Agora, se você nasceu em fevereiro, sua chegada ao mundo traz consigo uma sensibilidade singular. Fevereiro é o mês mais curto, mas não menos significativo. Ele carrega a leveza dos dias que passam depressa, mas com profundidade emocional. Os nascidos neste mês são agraciados com uma percepção aguçada, uma capacidade de sentir o que está oculto, de compreender o que as palavras não dizem. Quem nasce em fevereiro é como um pacificador natural, com o dom da empatia. Essas pessoas têm a habilidade de harmonizar o ambiente ao seu redor, equilibrando o caos com um toque gentil. Elas são capazes de ver o que outros não conseguem, captando as emoções e o sofrimento ocultos dos corações à sua volta. Deus, ao escolher esse mês para o seu nascimento, designou-lhe uma missão especial, ser aquele que traz equilíbrio, que promove a paz e que transforma conflitos em entendimento. Tal como as águas suaves, mais profundas, que muitas vezes associamos a fevereiro, os nascidos neste mês mergulham nas emoções humanas, navegando nelas com sabedoria e compaixão. É um chamado divino para amar, compreender e, principalmente, curar as feridas invisíveis do mundo. Se você nasceu em março, há algo poderoso em sua essência. Março é o mês do equinócio, onde o dia e a noite se equilibram, e assim, os nascidos neste mês carregam dentro de si uma dualidade, uma curiosidade incansável e um espírito de renovação. São exploradores por natureza, chamados a descobrir os mistérios do mundo e, principalmente, os segredos espirituais que cercam a criação. Os nascidos em março têm uma conexão especial com a transformação. Como o ciclo das estações que muda neste mês, eles são aqueles que enfrentam desafios e emergem renovados. Deus os colocou no mundo com um espírito aventureiro, alguém que nunca teme as mudanças, ao contrário, as abraça como parte do caminho de crescimento. Março representa o chamado à renovação espiritual, uma jornada que os nascidos nesse mês são destinados a liderar. Eles buscam respostas onde outros desistem, enfrentando os mistérios da vida com fé. Suas vidas são um reflexo dessa constante renovação, uma prova de que a cada desafio superado, uma nova versão de si mesmos emerge, mais forte e mais sábia. Para aqueles que nasceram em abril, há uma força única pulsando em sua jornada. Abril é o mês da Páscoa, marcado pela ressurreição de Cristo, e, assim, os nascidos neste mês são como símbolos vivos de transformação e superação. Eles têm uma conexão especial com o poder da ressurreição, não apenas no sentido espiritual, mas também na maneira como conseguem se reerguer depois de momentos de dificuldade. Os nascidos em abril possuem uma resiliência inabalável. Eles são aqueles que enfrentam as trevas, que passam por momentos de dor e, assim como Cristo, renascem com nova vida e propósito. Suas histórias de vida muitas vezes envolvem momentos de grande provação, mas, de forma impressionante, essas dificuldades nunca os definem. Em vez disso, eles emergem mais fortes, renovados, como testemunhas vivas do poder de Deus de restaurar o que parecia perdido. Abril é o mês da esperança. Aqueles que chegam ao mundo nesse período trazem consigo a missão de lembrar a todos que, mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há a possibilidade de renascer. Eles carregam o espírito da superação e, onde quer que estejam, são faróis de renovação, mostrando que a vida é um ciclo contínuo de morte e ressurreição, de cair e se levantar, mais forte a cada vez. Se você nasceu em maio, carrega consigo a marca da beleza e da harmonia que reflete a criação de Deus. Maio é o mês em que a natureza floresce com força total, e assim, os nascidos nesse período são abençoados com uma sensibilidade especial para perceber a beleza ao seu redor, não apenas nas coisas materiais, mas também nas relações e nas emoções humanas. Os nascidos em maio são conhecidos por sua capacidade de cultivar harmonia em suas vidas e nas vidas daqueles ao seu redor. Eles têm um olhar apurado para a estética da vida, entendendo que há algo sagrado nas coisas simples e belas que nos cercam. Deus os dotou com um coração sensível e um espírito construtor, o que significa que eles não apenas reconhecem a beleza, mas também são capazes de criar e fortalecer laços, sejam eles familiares, de amizade ou espirituais. Além disso, maio carrega uma missão profunda de promover a união. Aqueles que vêm ao mundo neste mês têm o dom de aproximar pessoas, construir pontes em vez de muros. A harmonia que eles trazem não é forçada, mas fluida, natural, como o florescimento das plantas sob a luz do sol.
A missão divina dos nascidos em maio é justamente essa: embelezar o mundo ao seu redor, cultivando paz e construindo relacionamentos sólidos que refletem a própria criação divina. Se você nasceu em junho, sua vida é marcada pelo chamado de construir e proteger. Junho é o mês em que o Sol atinge seu ápice no hemisfério norte, e com isso vem a simbologia da luz, da clareza e do calor. Aqueles que nascem nesse mês são naturalmente líderes, construtores de estabilidade e protetores do que é sagrado. Os nascidos em junho têm uma presença forte, e Deus os dotou com uma missão de cooperação e cuidado. Eles são aqueles que, em tempos de crise, mantêm a calma e oferecem direção. Como um construtor que vê o potencial nas fundações de algo inacabado, os nascidos em junho têm a capacidade de criar estruturas sólidas, seja na vida profissional, nas relações pessoais ou na fé. Mais do que isso, há neles uma responsabilidade especial de proteger aqueles que estão sob sua liderança. Assim como o calor do sol de junho nutre a terra, os nascidos neste mês nutrem e cuidam daqueles que lhes são confiados. Eles refletem a sabedoria de Deus em sua capacidade de manter tudo em harmonia, garantindo que as sementes plantadas cresçam em solo fértil e protegido. Sua missão divina é clara: construir algo duradouro, com base na confiança e na responsabilidade, e ser uma fonte de segurança e apoio para os que estão ao seu redor. Se você nasceu em julho, sua jornada é marcada pela busca incessante por sabedoria. Julho, o mês pleno de luz e calor, é um tempo de profunda introspecção e crescimento espiritual. Aqueles que nascem neste mês são dotados de uma curiosidade inata, mas não é apenas a curiosidade pelo mundo visível, é o desejo de entender o propósito divino por trás de todas as coisas. Os nascidos em julho são buscadores de verdades mais profundas, dotados de uma habilidade especial para ver além das aparências e encontrar significado até nas situações mais complexas. Deus os abençoou com uma sabedoria que vai além dos anos, uma percepção que os leva a refletir e questionar não apenas o mundo ao redor, mas também suas próprias almas. Essas pessoas têm o papel de líderes espirituais, mesmo que, muitas vezes, façam isso de maneira silenciosa e introspectiva. Não são os que buscam holofote, mas sim aqueles que, com paciência e atenção, descobrem as respostas para as grandes questões da vida e compartilham esse conhecimento com os outros. Sua missão é clara: guiar os outros na busca pela verdade, iluminando o caminho com a luz que eles mesmos buscaram e encontraram. Se você nasceu em agosto, sua vida está profundamente ligada à transformação espiritual. Agosto, com sua aura de transfiguração, é um mês de grande intensidade espiritual. Aqueles que nascem nesse período são chamados a uma missão elevada: ajudar os outros a encontrar seu caminho para a revelação e conexão com o divino. Os nascidos em agosto são agentes de mudança espiritual. Deus os dotou com uma energia transformadora, um poder que não se contenta com o superficial, mas que busca a essência das coisas, o núcleo de cada alma. Eles têm uma capacidade única de catalisar a mudança, tanto em suas próprias vidas quanto nas vidas daqueles ao seu redor. Muitas vezes, essas mudanças são profundas, desafiadoras, mas sempre carregadas de crescimento e renovação. Essas pessoas carregam consigo a chama da transfiguração, guiando outros em suas jornadas espirituais, ajudando-os a enxergar o que estava oculto e a compreender os mistérios mais profundos da fé. Os nascidos em agosto são chamados a ser líderes espirituais, não pelo poder ou prestígio, mas pela missão divina de transformar e iluminar os corações que encontram pelo caminho. Eles são como faróis que orientam aqueles que estão em busca de um propósito maior, conduzindo-os em sua própria jornada de revelação e conexão com Deus. Se você nasceu em setembro, sua vida reflete a ordem divina e a sabedoria do planejamento cuidadoso. Setembro, com sua chegada suave ao outono no hemisfério norte, é o mês em que a colheita se prepara, e os nascidos nesse período têm uma missão especial de organizar, planejar e liderar com visão estratégica. Eles são os arquitetos espirituais, aqueles que conseguem enxergar a longo prazo e entender como cada detalhe se encaixa no plano maior de Deus. Os nascidos em setembro têm uma habilidade extraordinária para colocar ordem no que está desorganizado, tanto nas questões práticas da vida quanto nas espirituais. Deus os abençoou com uma mente analítica e uma intuição afiada, o que lhes permite organizar as peças caóticas da vida de maneira que elas revelem a beleza do plano divino. Eles sabem que nada é por acaso e, como bons administradores, se dedicam a cumprir sua missão com dedicação e precisão. Essas pessoas também têm uma capacidade natural de liderança. Elas não apenas planejam e organizam, mas guiam outros no cumprimento dos propósitos que Deus tem para eles. Sua missão é ser uma força estável em um mundo instável, alguém que mantém os olhos no horizonte, sabendo que cada passo dado agora faz parte de uma jornada muito maior. Se você nasceu em outubro, sua vida é marcada pela reflexão profunda e pela renovação espiritual. Outubro é um mês de transição, onde a natureza começa a se preparar para o descanso do inverno, e assim, os nascidos nesse mês carregam em si a capacidade de introspecção e transformação contínua.
São guerreiros espirituais, enfrentando batalhas internas e externas com uma determinação que poucos conseguem compreender. Os nascidos em outubro têm uma missão clara de renovação, mas essa renovação não é apenas externa, é um processo que começa no coração e se espalha para o mundo ao redor. Deus lhes concedeu o dom de refletir, de buscar sempre o significado mais profundo de suas experiências e de, a partir disso, emergir renovados e fortalecidos. Eles vivem em ciclos de transformação, sabendo que cada desafio é uma oportunidade para se reinventar e crescer. Essas pessoas são resilientes, capazes de atravessar períodos de escuridão com a certeza de que a luz da renovação os aguarda. E mais do que isso, eles são chamados a ajudar os outros a fazer o mesmo. São líderes silenciosos, guiando com o exemplo, mostrando que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, sempre há uma chance de se transformar e florescer novamente. Se você nasceu em novembro, sua vida está profundamente conectada à intuição e à sabedoria divina. Novembro é um mês de profundidade espiritual, onde as coisas ocultas começam a se revelar, e os nascidos nesse mês possuem um dom especial para ouvir a voz de Deus de maneira clara e inquestionável. Eles têm uma conexão espiritual profunda, uma sensibilidade quase mística que lhes permite discernir o que está além do alcance da percepção comum. Deus os abençoou com uma intuição aguçada, uma capacidade de entender e sentir a presença divina em tudo, mesmo nas situações mais desafiadoras. Os nascidos em novembro são aqueles que podem guiar os outros por caminhos difíceis, pois possuem a visão necessária para ver além das aparências e das superfícies. Eles captam verdades que passam despercebidas pelos demais e têm uma sabedoria que parece vir de uma fonte divina, mais antiga e profunda. A missão desses indivíduos é clara, eles são chamados a ser conselheiros espirituais, aqueles que, com sua sabedoria intuitiva, ajudam os outros a enxergar a verdade e encontrar direção. Eles têm o papel de revelar o que está oculto, trazendo à luz os mistérios de Deus e ajudando aqueles ao seu redor a entender melhor seus próprios caminhos. Se você nasceu em dezembro, sua vida carrega a luz da esperança e da redenção. Dezembro, o mês do nascimento de Jesus, está impregnado com o simbolismo da luz que vence as trevas. Aqueles que nascem neste mês são portadores dessa luz, chamados a trazer esperança e renovação para os corações ao seu redor. Os nascidos em dezembro têm uma missão divina de espalhar boas novas e serem faróis de paz em tempos de dificuldade. Eles foram dotados com uma energia transformadora, assim como o nascimento de Cristo trouxe uma nova era para a humanidade. Onde quer que estejam, sua presença ilumina o ambiente, trazendo conforto e uma sensação de renascimento espiritual. Deus os escolheu para ser mensageiros de esperança, carregando dentro de si o poder de transformar as vidas de quem cruzar seu caminho. Sua missão é clara, ser portadores da luz divina, mostrando que, mesmo nas noites mais escuras, a promessa de um novo dia sempre brilha. E assim, ao olhar para o mês do seu nascimento, torna-se evidente que nada em sua existência é fruto do acaso. O momento em que você chegou ao mundo foi cuidadosamente escolhido por Deus, cada detalhe da sua vida alinhado com o plano divino. Seu nascimento, com suas qualidades únicas e desafios específicos, é uma manifestação clara de que há um propósito maior, desenhado antes mesmo de você existir. Cada mês carrega uma missão distinta, refletindo os diferentes aspectos do caráter e do plano de Deus. Seja você um líder, um pacificador, um buscador de sabedoria ou um portador de luz, sua data de nascimento revela o caminho que Deus traçou para você. Ele, que conhecia cada passo que você daria, confiou a você uma tarefa especial, uma missão que ninguém mais pode cumprir. No grande mosaico da criação, sua vida é uma peça insubstituível, e o mês em que você nasceu é um reflexo do papel que você desempenha na obra de Deus. Cada pessoa, com suas particularidades, contribui para o cumprimento de um plano divino maior, e você é uma parte fundamental dessa grandiosa sinfonia. Não há coincidências, apenas o cumprimento do propósito divino, onde sua existência é um testemunho vivo da sabedoria e do amor de Deus. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada sobre propósito e providência, a mensagem bíblica no mês em que você nasceu. Se você quer se aprofundar ainda mais em histórias poderosas da Bíblia, não deixe de conferir nosso vídeo anterior sobre a verdade não contada, o impacto sobrenatural sobre o soldado que perfurou Jesus, uma história de sofrimento e fé. Ele já está aparecendo na tela, é só clicar e continuar assistindo. Não perca essa oportunidade de explorar mais uma incrível lição bíblica. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.